Bom, vamos falar de futebol. O Santos não saiu do 0-0 diante do São Paulo ontem na Vila Belmiro. E sobre a partida eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, os 8.867 pagantes que foram lá na Vila assistir esse clássico viram um bom jogo? Boa noite, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. O jogo só não foi bom mesmo porque não teve gol, né, Irineu? Mas foi uma partida movimentada que a gente vinha conversando aqui nos bastidores. Quando se enfrentam dois grandes times, quando é um clássico, eles sempre estão buscando o gol. Então o Santos teve um bom rendimento por causa disso, que o meio de campo do Santos teve mais liberdade, porque o São Paulo também estava buscando o gol a todo momento, como a gente vai ver aí as diversas... Foi um jogo com diversas chances de gol. E como, né, a gente viu ao longo do dia e ontem também após a partida, foi um jogo dos goleiros, né? Tanto o Vanderlei quanto o Vanderlei e o Rogério Ceni fizeram grandes partidas. Mas dizem que quando os goleiros são os melhores em campo, tem alguma coisa de errado também, né? Eu acredito quando tem um massacre de uma equipe em cima da outra. Essa partida, ela realmente foi interessante porque eles tiveram chances de gol, isso foi bom. E quando a gente vê o meio de campo do time abastecendo o ataque e as chances sendo criadas, isso foi muito bom, viu, Irineu? Eu acho que esses 8 mil, aliás, um número... que não significa o que estava. A Vila estava lotada, Irineu, só que o número que é divulgado de público pagante, não entram os sócios, não entram os donos de cadeira. Então, se você vê uma Vila lotada, vê lá pouco mais de 8 mil pessoas. Torcedores, parece que estava vazia a Vila, mas não estava. A Vila Belmiro estava cheia, uma pena que não foi divulgado o público total, né? Mas... Você diria que as defesas do Rogério Ceni, já que a gente está falando aí dos goleiros, né, da participação deles, fez diferença no resultado da partida, Juan? Foram defesas pontuais, ele garantiu o resultado. Só que a defesa mais difícil do jogo... Esse lance, por exemplo, foi bem, né? Tentaram lembrar do Rodolfo Rodrigues, né? Foi no mesmo gol, só que o dele foi na outra trave, nem tanto. Eu acho assim, Irineu, a defesa mais difícil do jogo foi o Vanderlei com aquele chute do Ganso colocado no canto. Que foi, né? A gente estava até conversando também aqui com o Tom, o editor de imagens aqui do Santa Cecília. Se fosse o Aranha, se fosse o Vanderlei, não pegava aquela bola. O Vanderlei não, desculpa, o Vladimir. O Vanderlei, bem fisicamente, segurou... Ele foi buscar aquela bola. Foi buscar. E aí vai muito do que disse o Robinho no fim da partida. Perguntaram para ele se o Rogério Ceni tinha feito um grande jogo. O Robinho falou, não, de fato ele fez boas defesas, mas a gente poderia ter caprichado um pouco mais no chute. Quer dizer, o Rogério Ceni... dificultado um pouco mais, né, Pois é, mas o Rogério Ceni também foi bastante chute ali para cima dele. Em certos momentos o Giovani, que fez uma boa partida, poderia ter tocado para o Robinho, ficou toda essa situação. Mas foi uma grande partida e o Rogério Ceni de fato estava lá, fez o trabalho dele. 42 anos, a gente tem que levar tudo isso em conta, né? O que eu gostei bastante nesse jogo foi que o Santos teve a oportunidade de jogar. O meio de campo do Santos funcionou porque teve liberdade, aí o Lucas Lima fez uma grande partida e o detalhe do pênalti do Denilson no Ricardo Oliveira também, que de fato ele bateu o pênalti do Ricardo Oliveira e aí o árbitro deixou de ver. Mas não foi isso que mudou o resultado. Mas foi pênalti, né? Foi pênalti, mas a gente tem que entender que o árbitro ali no calor do jogo não vê como a gente vê pela televisão. Mas um bom jogo, faltou o gol. Bom, o Santos pega o São Bernardo sábado às 5 da tarde no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Falar um pouquinho agora do Palmeiras, né, Juan? Na quarta partida consecutiva, né, no Allianz Arena, o time palmeirense acabou se reabilitando, né, da derrota para o Corinthians, venceu o Rio Claro por 3-0. Os gols de Cristaldo, Zé Roberto e Rafael Marques. O Palmeiras agora lidera o grupo C com 6 pontos. Foi uma boa reabilitação, vamos dizer assim, né? Porque senão a coisa já ia começar a ficar complicada lá para os lados do Palmeiras, né? Pois é, Irineu. Eles estavam precisando dessa vitória. Claro que o Rio Claro, né? A gente pergunta quem é o Rio Claro. O Rio Claro é uma equipe que voltou para a primeira divisão, não tem grande tradição de despontar os títulos, né? Porque é uma equipe que há muitos anos aparece no Paulista, é histórica dentro do Campeonato Paulista. Mas não é uma equipe muito complicada. Mas o Palmeiras fez o dever de casa, marcou belos gols, o Zé Roberto apareceu bem, o Rafael Marques entrou no segundo tempo e também marcou gol, ele que jogou com o Oswaldo de Oliveira no Botafogo. Foi bom para o torcedor, o grito de gol, uma vitória convincente, mas o Palmeiras tem muito que mostrar, muito que se entrosar ainda nessa competição, tem bastante para fazer.
mas são 3 pontos, está aí líder do grupo, foi um bom resultado para o Palmeiras. E agora pega o São Bento, né, em Sorocaba, que é outra equipe que também voltou agora, né, para a primeira divisão. Pois é, uma equipe que também tem altos e baixos na competição, a gente não sabe direito. Vamos ver o Palmeiras, esse rendimento fora de casa, se ele vai mostrar se essa partida contra o Rio Claro foi uma reabilitação ou foi uma partida em casa que eles tiveram mais facilidade de jogar. O Palmeiras a gente precisa analisar mais, porque é uma equipe em formação, vão ter bons jogos, maus jogos, a gente tem que ver no decorrer do campeonato. Foram aí muitas contratações aí também, vai levar um tempo. E fazer todo esse pessoal sintonizar ali dentro de campo vai demorar. Bom, para finalizar, o Corinthians carimbou o passaporte para a próxima fase da Libertadores. A equipe da capital empatou em 1-1 com o Once Caldas em Manizales, com gols de Elias e Arango. Já era esperado, né? Aliás, era esperado um gol. Vamos destacar esse gol do Elias, um golaço, ele tabelou ali, deu tempo de um drible da vaca e ainda fez a cavadinha no goleiro, um golaço. Mas esse gol, Irineu, foi o primeiro lance de ataque do Corinthians aos 14 minutos só. O Corinthians passou o início do jogo tocando a bola de lado, para trás, até o Tite ficou um pouco irritado na beira do gramado. Usou muito desse recurso, né, Juan, durante toda a partida, né? Toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá. Era de se esperar, né, Irineu? O resultado de 4-0, o Once Caldas já deixou claro no jogo em São Paulo que não estava preparado, né? Que é uma equipe bem abaixo daquela campeã em 2004. Então era esperado esse jogo amarrado, ruim do Corinthians, né? Destaque para esse gol do Elias, mas foi um jogo amarrado o tempo inteiro, ruim de assistir. Aí no segundo tempo o Once Caldas acabou marcando o gol, mas ele precisava fazer 6, né? Já tinha tomado em casa, então muito complicado. Foi muito melhor de agito o Santos e São Paulo, era o jogo que deveria ter tido mais exibição na TV e tal. Mas um resultado esperado. Agora o Corinthians entra no grupo 2, vai pegar São Paulo. O São Paulo, justamente. O grupo, entre aspas, da morte que falam, né? São Paulo, São Lourenço, o atual campeão, e o Danúbio. E já na quarta-feira a estreia na fase de grupos do Corinthians é contra o São Paulo, na Arena Corinthians. E aí é que a gente vai realmente ver como está o São Paulo e o Corinthians, que eu acho que são os grandes favoritos para essa Libertadores, dos times brasileiros, né? Sem falar dos demais sul-americanos, são os grandes favoritos. E enquanto o Corinthians estava em campo, Irineu, eles ficaram sabendo que o Guerreiro teve a suspensão de 3 jogos, a Conmebol instituiu por causa daquela expulsão na primeira partida, essa punição. Ele já cumpriu o primeiro com esse jogo em Manizales, ele cumpre agora contra o São Paulo e contra o São Lourenço, e isso sim é preocupante para o Corinthians. Eu acho que o grande destaque ontem foi o golaço do Elias e essa suspensão do Guerreiro. Obrigado, Juan, mais uma vez pela participação e uma boa noite para você. Boa noite, Irineu, boa noite aos amigos do Caderno Regional.